Irmãos e irmãs, nós estamos de volta com Pergunte ao Pastor. Você pode fazer suas perguntas pelo link que é postado nas redes sociais da nossa igreja ou pelo WhatsApp também oficial da igreja, que é 21 2415 4177. Eu estou respondendo a alguém que me perguntou qual é a minha compreensão sobre a salvação em relação a 5 realidades espirituais. 1, a graça divina. 2, as boas obras. 3, o batismo. 4, a fé e a perseverança. 5, a perseverança dos santos. Para administrarmos o nosso tempo, eu tomei a liberdade de dividir as respostas que virão em vídeos separados, respondendo então o que chamei de primeira pergunta: qual é a minha compreensão sobre a salvação em relação à graça divina, às boas obras e à fé. Compreendo que Efésios 2, 8 e 9 é o versículo bíblico que mais nos chama a atenção para a questão da salvação, pela forma definitiva com que Paulo explicou esta bênção inigualável. A salvação é: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Lembro mais uma vez que no Antigo Testamento, o salmista disse que Deus dá graça, concede favor e honra, Salmos 84, 11, e que Paulo se referiu à graça salvadora de Deus em Tito 2,11, quando escreveu para Tito. Pela graça somos salvos. Isso então tem a ver com este Deus que dá graça. E se é Jesus Cristo quem diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, João 11, 25, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. Se Paulo o apóstolo e seu companheiro Silas responderam à pergunta do carcereiro de Filipos: o que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, essa foi a resposta. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Atos 16, 31. A conclusão simples e lógica é que a salvação da alma, em todos os seus aspectos, se recebe, se alcança pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus apontado por Pedro como aquele que é o único nome pelo qual nós devemos ser salvos. Atos 4, 12. Daí chamaram Jesus de Senhor e Salvador absoluto. Afinal, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, 36, Efésios 3, 11. É importante insistirmos nisso. Jesus Cristo, Salvador absoluto. Por quê? Porque é só pelo nome dele, em nome dele, que somos salvos, sem quaisquer dos chamados por determinados segmentos cristãos de meios de graça, incluindo-se o batismo, o doce nome de Maria, sem obras, sejam elas quais forem, inclusive a da caridade, sem a igreja, que mesmo sendo a multiforme sabedoria de Deus, Efésios 3,10, é a fonte anunciadora desta salvação pela graça de Deus por meio da fé em Cristo, mas não é ela que salva. Sendo assim, todos os demais textos que se usam quando se fala em salvação, o que tem a ver com o contexto de salvação, tem de girar em torno do que Paulo escreveu no clássico texto aos Efésios, que repetimos: pela graça vocês são salvos, por meio da fé. É dom, é presente, é dádiva de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, se envaideça, isto é, se sinta também salvador de si mesmo. E aí entra a questão do batismo. Para os católicos romanos, para os velhos católicos, para os ortodoxos orientais calcedônios e não calcedônios, o batismo é um sacramento e com algo ainda que seja visível e físico, material, tem, no entanto, o poder de conceder à pessoa que está sendo, que foi batizada, a graça de ser ela purificada da mancha do pecado original e trazer o perdão de pecados para a alma, tornando assim essa pessoa filho ou filha de Deus, membro do corpo de Cristo. Para os anglicanos, o batismo faz uma pessoa ser para sempre da família de Deus, pois, segundo eles, Deus adota em sua família quem está sendo batizado
E o Espírito Santo é dado à pessoa quando ela se batiza. Os anglicanos de linha evangélica, que nos lembram então os nomes de Henry Martin, falecido em 1812, William Wilberforce, falecido em 1833, John Stott, falecido mais recentemente em 2011, e o brasileiro Miguel Ochoa, entre outros, sem deixarem de crer nos seus postulados anglicanos sobre o batismo, eles tendem a diminuir a ênfase deste poder batismal ao pregarem a necessidade da conversão sob a soberania de Cristo. Para os luteranos, o batismo une quem está sendo batizado ou batizada à comunidade da fé cristã. Ele ou ela recebe o perdão dos seus pecados e se tornam filhos e filhas de Deus, pois quando se é batizado, eles ensinam, Deus perdoa os pecados, tanto o original quanto o atual de quem está sendo batizado. É um ato de graça de Deus, creem os luteranos, e um momento de transformação na vida do indivíduo, porque ao ser batizada, a pessoa é liberta da escravidão e colocada na família de Deus. Para os membros da Igreja de Cristo, instrumentais e não instrumentais, o batismo é necessário à salvação. Eles, os campibelistas, acreditam que o batismo é o meio pelo qual uma pessoa está unida a Cristo, recebe o perdão dos pecados e nasce de novo para uma nova vida. Bem, em relação ao batismo, da mesma forma que cremos acerca dele, precisa ser explicado à luz de Efésios 2, 8, 9. Pela graça, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Lembrando que a graça é a graça de Deus e que a fé é o crer em Jesus Cristo, como lembrado nos textos que citamos no início. As afirmações acerca do batismo em determinadas confissões cristãs acabam tornando mesmo um elemento salvador ao lado de Cristo. Ainda que tais confissões expliquem que o batismo tem tal poder, porque ele, o batismo, está incluído nesta graça de Deus. Ele, o batismo, é um meio de graça. E o crer em Cristo, eles entendem também, inclui então crer no batismo, né? Com esses efeitos de fazer a pessoa filha de Deus e perdoar pecados. Lutero explicava, por exemplo, o poder do batismo, não pelas águas físicas, que, como ele dizia, continuavam água, mas porque o evangelho da graça tomava as águas batismais, então o batismo podia ser o que os luteranos creem que é. Bem, mas nós, os cristãos batistas, ainda que respeitando esses posicionamentos, nós não conseguimos aceitar que a graça de Deus para a salvação possa estar presa ou esteja presa a sacramentos, a meios de graça, que não a morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso eu gosto de dizer que Jesus é o nosso sacramento. A graça de Deus para a salvação tem a ver com o fato de Deus ter sido o autor do plano de salvação para a humanidade antes mesmo dela existir, né? Já que na mente de Deus, Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Apocalipse 13, 8. O apóstolo Pedro se referiu ao precioso sangue de Cristo como conhecido antes da criação do mundo, 1 de Pedro 1, 19 e 20. A exclusividade de se crer em Jesus Cristo, que com seu sacrifício na cruz nos purifica de todo pecado, nesta situação, então, não abre espaços para que diante do monumental sacrifício de Jesus na cruz, quando ele disse está consumado, não há espaço para se crer que possa haver realidades corredentoras. Assim sendo, apoiados na graça de Deus, que nos salva mediante a fé em Jesus Cristo, já que a Bíblia pode ser explicada e deve ser explicada com a própria Bíblia, nós vamos explicar, por exemplo, Marcos 16:16, onde temos relatadas as palavras de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Cremos que o que Marcos anotou não está ensinando que o batismo é necessário à salvação, mas sim de que o batismo é necessário como prova imediata de obediência, pois a obediência significa que houve de fato uma aceitação verdadeira do senhorio de Jesus e assim da sua salvação.
No contexto desse texto, aliás, nós temos o fato de que receber Jesus Cristo para um judeu era declarar que o judaísmo cumprira o seu papel como a religião de Deus, apontando então Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, como Cordeiro eterno, como Messias prometido final. Por isso não era nada fácil abrir mão do que era tido como sendo de Deus, revelado por Deus, mas que de repente agora está sendo substituído por uma outra explicação. Ora, quando um judeu converso, ou então se batizava, era porque realmente ele fora salvo, ou salva por Jesus, ou não teriam coragem de ser batizado no nome daquele que foi morto por suas autoridades religiosas, acusado de blasfêmia contra o próprio judaísmo. O batismo, então, era e é, ainda hoje, obviamente, uma evidência de obediência e não uma condição para a salvação. Tanto que quando o Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, ele não disse, e quem não crer e não for batizado será condenado. Ele disse tão somente, quem não crer será condenado. E aí podemos passar também para uma outra explicação. Apoiados na graça de Deus que nos salva mediante a fé em Jesus Cristo, podemos explicar num outro texto que aqueles que dão o valor ao batismo, um certo valor salvífico, ou necessário à salvação, que é Atos 2,38, onde nós temos, respondeu-lhes Pedro, arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados de vocês, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Nós queremos que o apóstolo Pedro estava falando do arrependimento por causa do que Jesus fez na cruz, e que quando esse arrependimento é sincero, é honesto, sob a ação do Espírito Santo, se produz a regeneração da alma, e esta regeneração se mostra por evidências, e o batismo é uma dessas evidências. O que Pedro estava dizendo então é que o ato do batismo prova que as pessoas que aceitam ser batizadas estão de fato arrependidas dos seus pecados, porque elas, por causa de Jesus, estão arrependidas dos seus desvios em relação a Deus e recebendo o perdão de Deus. Elas passam a ser pessoas redimidas dos seus pecados por Jesus Cristo, e ao se submeterem ao batismo, estão simbolizando isto. Não é o batismo o elemento remidor dos pecados, mas sim o nome de Jesus. Essa era e é a causa da remissão. Explicam-nos os eruditos do grego, no qual foi escrito o Novo Testamento, que a preposição grega eis, que normalmente é traduzida como para, também pode ser traduzida como por causa de, devido a, explicando e isso aplicável ao texto. Desse modo, esta preposição, nós vamos ter: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo por causa da remissão dos pecados, ou devido à remissão dos pecados de vocês. Admitindo-se esta tradução, nós temos que o batismo se deu porque os pecados já haviam sido perdoados, encaixando-se tudo na graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso o ladrão da cruz, que nem oportunidade de passar pelas águas batismais teve, mas foi naquele momento de arrependimento batizado no Espírito Santo, foi salvo sem ter necessidade de nem sequer poder obedecer essa determinação que Jesus deixou com os apóstolos e que Pedro aqui foi confirmar, não é? Para nós nos explicando desta forma. Apoiados na graça de Deus que nos salva, mediante a fé em Jesus Cristo, vamos poder explicar também um outro texto usado pelos que acreditam, pelos que creem no batismo como necessário à salvação, que é o texto que está na 1 de Pedro 3, de 18 a 21. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão,
que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Crer tem a ver com fé. E se a fé mencionada nesse texto também se referisse à fé no batismo, nós teríamos de dividir a fé entre Jesus e o batismo. Mas Jesus diz: aquele que crê em mim. Trata-se de uma fé exclusiva. Paulo escreveu aos cristãos gálatas: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3,26. Pelo que Paulo escreveu, nós somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não se fala do batismo. Nesse texto de Pedro está mencionado a salvação de Noé e de sua família, quando da destruição da terra por meio do dilúvio, Gênesis 7. Esta salvação era a salvação da vida física deles. Mas porque sabemos que Noé escapou porque achou graças aos olhos de Deus, Gênesis 6:8, porque Noé andava com Deus, Gênesis 7:9, a salvação das vidas físicas de Noé e sua família se torna também uma figura da salvação da alma. Afinal, a salvação é pela graça de Deus por meio da fé. E Noé achou graças aos olhos de Deus. E Noé acreditou no que Deus disse que iria fazer. Quando ele, Noé, ouviu de Deus o aviso de que a terra seria destruída pela chuva, ele não foi correndo por sua própria conta, por sua própria dedução, construir uma arca. Mas ele foi fazer a arca porque Deus lhe mandou fazer isso. A construção da arca, indo contra tudo que podia haver de lógica na época, a construção da arca, então, foi uma questão de fé. Fé em Deus, fé no que Deus dissera e mandara. A arca foi a prova de que Noé acreditava, de que Noé cria em Deus. Entendemos que assim como a arca foi feita de madeira e a cruz de Jesus Cristo também foi feita de madeira, que a arca pode ser, entendemos bem assim, a figura do Senhor Jesus. A cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus fez acontecer o plano da salvação, nos reporta a arca que foi onde se realizou o plano de Deus para a salvação de Noé e sua família. Desta forma, a arca de Noé se tornou para os cristãos protestantes evangélicos numa tipologia, num tipo de Cristo, numa figura de Cristo. E como a arca serviu para salvar a família de Noé, por ficar sobre as águas que cobriram a terra, mas também sob as águas que eram despejadas do céu, essas águas se tornaram, por sua vez, numa tipologia do batismo, na figura do batismo. Mas assim como a salvação de Noé e a sua família não se deu, na verdade, porque a arca ficou sobre as águas, mas sim porque a graça de Deus alcançou Noé, a arca se tornou no tipo de Cristo, que é quem salva. Enquanto a água do dilúvio, então, se tornou no tipo, na figura do batismo em Cristo, que conforme explicou Paulo na sua epístola aos Romanos, capítulo 6, é a nossa morte com ele, Jesus, o nosso sepultamento com ele, Jesus, e a nossa ressurreição com ele, Jesus. Assim como as águas do dilúvio que cobriram a terra vieram das profundezas e também desceram do céu, Gênesis 7:11, o batismo em Cristo, que é o batismo do e com o Espírito Santo, que é, antes de tudo, a conversão, vem das profundezas dos mistérios de Deus, das profundezas do amor de Deus, das profundezas do mergulho de Cristo na morte, para nos dar a vida como nos vem dos céus. Então, assim como a arca, a libertação que ela representou, era um tipo de Cristo, da salvação que ele, Jesus, é, as águas do dilúvio, vindas de baixo e de cima, eram uma figura do batismo na água
que é a simbologia do batismo no Espírito Santo, do batismo em Cristo, do Cristo que é quem nos salva, ninguém mais, nada mais. Porque a arca era o protótipo de Cristo. Então as águas do dilúvio se tornaram no protótipo do batismo em Cristo, que não é o batismo das águas, mas o batismo em Cristo ou no Espírito, simbolizado, representado pelas águas. Toda esta nossa preocupação em não se deixar considerar o que se chama de batismos nas águas como uma realidade corredentora, pois nada e ninguém pode ser colocado ao lado de Cristo para salvar também, é na verdade o que explica o nosso nome Batista. Batista quer dizer o que batiza, deixando claro que o batizar para nós é uma realidade emblemática, especialmente porque as águas se prestam à magnífica representação do que acontece quando alguém tem o seu encontro com Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Nesse encontro com Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, ocorre o batismo em Cristo, que é o batismo com e do Espírito Santo. O que acontece nas águas, então, passa a ser a representação do que aconteceu com a pessoa quando da sua conversão. A morte de Jesus Cristo na cruz impactou de tal modo a vida e a história de tal pessoa que esta morte redentora passou a fazer parte dela, da vida dela. Por isso ela foi batizada em Cristo. Isto é, morreu e foi sepultada, e com ele foi ressuscitada por causa dele, Jesus, para uma vida nova, conforme Romanos 6, 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6, 3, 4. O que se representa nas águas, quando quem está envolvido com essas águas realmente se converteu, é o se colocar diante dos olhos a representação do que houve na alma. Por isso, embora usemos a expressão batismo nas águas, expressão autorizada das Escrituras, que chama de batismo que se ministra às pessoas, o batismo nas águas ou com água não é um outro batismo. Os batismos só. O que se chama de batismo nas águas é a representação da salvação que ocorreu quando do batismo no Espírito ou do batismo em Cristo. É o que já aconteceu na vida de quem se converteu. Essa realidade maravilhosa é então apresentada e representada numa espécie de um drama em 3 atos: a imersão, a submersão e imersão. Quando alguém passa pelas águas, mas não está de fato convertido ou convertida, não houve batismo algum, mesmo que digam que tal pessoa foi batizado ou batizada, porque o ritual das águas só tem sentido e significado e só pode ser chamada de batismo se a pessoa já está batizada em Cristo Jesus. Por isso o batismo não só.